Eu tenho meditado muito esses dias. Deus tem me levado a pensar em algumas coisas acerca do reino de Deus, acerca daquilo que Deus quer fazer na minha vida, acerca daquilo que Deus quer fazer através da minha vida. E essa semana estamos com uma conquista, né, temos orado aí há algum tempo, mais de um ano, para iniciar um trabalho que Deus nos deu há muito tempo atrás, mas nós até então não sabíamos aonde ele seria aplicado. Então, nessa sexta-feira, nós estamos iniciando um projeto no DEAP aqui de Joinville, no qual nós vamos estar atendendo um projeto de capelania inédito no estado, talvez no sul do país, para os agentes prisionais do estado. Então, Deus deu esse projeto para nós e há muito tempo, há mais de ano eu tenho orado por isso. E sexta-feira agora, nós iniciamos esse trabalho. O que Deus tem mostrado para nós é que Ele quer que nós venhamos a governar neste mundo. Nós não viemos para viver bem neste mundo, para nos satisfazer neste mundo, mas nós viemos para governar neste mundo. Algumas coisas acontecem quando você governa. Jesus nos ensinou isso. Então, em todas as áreas que nós temos focado, uma das áreas agora é a segurança, temos atuado na área da educação, estamos na política, estamos em diversas áreas, porque Jesus precisa entrar nessas áreas. Nós temos visto um país corrompido, um país sendo levado por uma onda de problemas sociais e, enfim, uma série de coisas que vocês bem sabem, porque Jesus está fora disso. Mas nós como igreja temos que nos posicionar. Isso cabe a quem? A mim e a você. Então eu queria que vocês estivessem, primeiramente pedir que vocês estivessem orando por esse projeto. Né? Orando por esse projeto, para que Deus nos dê muita graça. É um trabalho que eu fiz, um projeto, mas eu realmente vou confessar para vocês, eu não sei como vou fazer. Tenho alguma coisa em mente, mas eu não sei como vai ser. Eu nunca fiz isso. Mas o Senhor sabe. Ele me chamou para isso. E talvez um dia você esteja envolvido em algo assim. Porque nós fomos chamados para governar. Sobre a cidade de Joinville. Sobre o estado de Santa Catarina. Sobre o país e sobre o mundo. É necessário que Jesus cresça nessa nação. Para que a gente volte a ter vida. Para que as pessoas voltem a ter vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu ia pedir uma música, mas eu vou dar uma folga para vocês hoje. Eu vou agir de graça e misericórdia. Depois a gente conversa. Tá? Glória a Deus. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui. Né? O Sérgio falou, eu vou fazer a introdução. Ixi. Geralmente quando ele faz a introdução a coisa é tremenda, né? E eu fico ali com um pedaço, tem que dar aquela remexida, aquela rebolada, muita graça para conseguir dar conta do tempo. Mas Deus dessa vez foi gracioso. Estou aprendendo a falar de novo, né? Não posso mais entrar no banco agora sorrindo, porque senão a porta trava. Então, tenham paciência. Eu queria trazer uma palavra hoje sobre algo, uma outra coisa que Deus tem ministrado a mim nesses dias. Eu tenho ficado em crise com algumas coisas, porque, como eu estava falando antes, nós estamos vivendo num mundo que tem consumido as pessoas. Mas sempre foi assim, é verdade, sempre foi assim. Só que agora, ainda mais, e atingido todas as classes sociais, todas as idades, tudo. Através da tecnologia, através de várias coisas, nós temos nos visto aí pessoas totalmente envolvidas em uma série de atividades. Muitas atividades. É o seu trabalho, é o estudo, as portas têm se aberto para o estudo, têm se aberto tecnologias, a questão da interação através de redes sociais, uma série de possibilidades, situações novas que antes, alguns anos atrás, não existiam. Então, muita coisa nova acontecendo. Só que, nesse interim, as pessoas têm caminhado e se distraído com algumas coisas. E eu falo às pessoas que conhecem a Jesus. Eu nem cito aqueles que não conhecem. Eu cito aqueles que conhecem. Nós, igreja. Diga assim, eu, igreja. Nós temos
muitas vezes não entendido algumas situações e temos sido levados a pensar como este mundo. Então, eu tenho pensado muito sobre a questão de valores, mas não os valores que eu penso, mas os valores que Deus pensa. Os chamados valores eternos. Porque tudo isso que você e eu estamos vendo, isso vai ficar. Correto? Então, e nós, se você perceber o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a gente tem colocado muito mais esforço, muito mais tempo naquilo que nós vemos. Inconscientemente e conscientemente também. Porque, como eu disse, nós estamos numa nova situação. E mesmo aqueles que talvez não focavam nisso, hoje estão focando. Se nós fazermos uma rápida reflexão sobre quanto tempo no seu dia você dedica a pensar nas coisas relativas ao reino, e quanto tempo você dedica pensando nas coisas relativas a este mundo, você vai ver que a discrepância é muito grande. Sim ou não? Ou é só comigo? Por isso, isso é muito grave. E Jesus, ele ensina, ele fala sobre isso. Eu queria convidar vocês a abrirem no livro de Lucas. Quem não leu a Bíblia hoje, vai tirar os atrasados legal. Prepare-se aí. Lucas capítulo 16, 19. Jesus, ele conta a história para os discípulos de um cara, uma história, de um cara não, dois caras. Um rico e um mendigo. Ele queria ilustrar para os seus discípulos acerca dos valores eternos. Ele usa várias ilustrações. Ele fala muito disso. Mas eu vou tomar esse texto por base, como pano de fundo aí desse ensinamento que eu quero trazer para vocês. Olha só o que diz lá. Lucas 16, deixa eu abrir aqui, do 19 ao 24. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, Hades aqui quer dizer inferno, tá? O Hades, não é aquela bebida que você toma não, é outra coisa. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe uma ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Até aqui. Aí depois Abraão fala, né, que não pode, que há um grande abismo entre o céu e o inferno, enfim. Mas nós vamos focar nesse trecho aqui. Então Jesus, ele tipifica duas pessoas explicando para os seus discípulos acerca de valores eternos. Então, falando do primeiro, né? O primeiro é o rico. O rico. Ele tinha vamos destacar algumas características desse cara. O rico, ele fala que vestia-se de púrpura. Se você olhar, púrpura, né, fala o quê? Fala de Jesus. Ele não era uma pessoa que vivia fazendo coisas erradas, não, ele era um cara que estava na igreja. Era um crentão, bonitão. Estava todo domingo no culto, participava dos grupos familiares, dava o dízimo, a oferta. Perfeito. Ele tinha isso, na verdade ele vestia-se daquilo, as pessoas percebiam isso nele, era algo visível. E de linho fino, ele vivia uma vida boa. Deus, ele dispôs a ele uma riqueza, bens e riquezas. Dispôs a ele. Era algo que Deus tinha, era um propósito de Deus para a vida deste homem. Bens e riquezas.
Acredito que ele morava numa bela casa, né? Ele fala em portão, então um portão. Talvez tinha uns 2, 3 carros na garagem. Viajava 2, 3 vezes por ano para o exterior. Levava os filhos para Disney. Ia fazer compras em Miami. O cara tinha uma vida bacana. Beleza, tudo certo. Isso é o que ele tinha. Mas também fala que ele vivia no luxo. Luxo fala um pouco de luxúria, fala um pouco de extravagância. Algumas coisas que talvez ele não precisava ter, mas ele ostentava. Ele ia além, ele gastava para mostrar um pouco daquilo que ele tinha. O luxo. Né? Ver aí de forma extravagante. Ok, esse é o perfil do rico. Aí nós temos o perfil do mendigo. Era um mendigo. Ou que nem diz os irmãos, é um mendigo. O mendigo era um miserável de espírito. Não somente, porque existem duas formas. Você pode ser pobre, de não ter recurso, mas você pode ser pobre de espírito. Ele era pobre de espírito, ele não via uma saída. Aquilo estava dentro dele. Aquilo era algo que ele não se via talvez numa situação diferente. Era algo que escravizava, que dominava ele. E isso refletia, claro, na sua vida como um todo. Então ele não tinha nada. Ele vivia na miséria. Vivia largado pelos cantos. Ele ansiava por migalhas que caía da mesa do rico. Talvez ele olhava para o rico e ele dizia, poxa, eu queria as migalhas. Ele era tão miserável que ele não sonhava em sentar na mesa. Ele ansiava pelas migalhas. Ele não tinha o desejo de comer uma comida, um bife de repente, uma pizza. Não, ele queria o farelo, ele queria a casquinha, ele queria a coisa que caía da mesa, aquilo que ninguém mais queria. Ele ansiava por isso. Mais uma prova de que ele era miserável de espírito. Ele não se via numa situação diferente. Uma outra característica do mendigo. Os cães lambiam-lhe as feridas. Essa conotação de cães, eu, falando com Deus, disse, Deus, mas os cães lambiam. Sabe quando a pessoa, os cães aqui são os servos de Satanás, os cães. Quando os cães vinham e lambiam-lhe as feridas, faziam um efeito temporário, volátil de alívio, mas não resolvia o problema dele. Não tirava ele da miséria. E Satanás faz isso com os miseráveis. Então muitas vezes eles se envolvem, eles são dependentes de drogas, de bebida. São os cães lambendo as feridas. Traz um alívio na dor, mas logo em seguida aquilo volta. E ele precisa de novo daquilo. Então os cães lambiam-lhe as feridas. Essa era a situação do mendigo. Ele era escravo. Estava largado ali. Então Jesus tipificou duas pessoas, o rico e o mendigo. E aí a gente começa a pensar sobre a vida humana, sobre a minha e a sua vida. O que ela representa? Lá em 1 Pedro, se você puder, abra comigo lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. 1 Pedro 1, 24 diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva acontece o que com ela lá? Murcha, e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O rico talvez vivesse com uma mentalidade de que ele fosse viver eternamente. Existia um povo no passado que tinha essa mentalidade, que eram os faraós. Eles achavam que depois que eles morressem, eles iriam poder usufruir de tudo aquilo que eles tinham conquistado, numa vida depois da morte. Então quando o faraó ele era enterrado, os servos deles enterravam trigo, comida, joias, tesouros, enfim, para que quando ele voltasse na outra vida, ele pudesse usufruir de tudo aquilo. No entanto,
o que aconteceu na realidade? Nada disso, né? Nada disso, porque a palavra diz que não é assim. Bom, a gente para pensar então, o que aconteceu? O que Jesus queria mostrar com isso? Onde é que ele queria chegar? Teve mais uma pessoa que ilustrou isso muito bem, mas não ilustrou em forma de parábola, mas ilustrou com a sua vida. Ele experimentou algo. Ele experimentou algo que ninguém jamais experimentou. E aí ele escreveu acerca disso. Esse cara foi Salomão. Ele falou acerca desses valores. Ele também experimentou. Porque ele teve muita abundância de presença de Deus. E ele teve muita abundância de recursos materiais. De recursos financeiros e tudo o que você imagina. Então abra comigo lá no livro de Eclesiastes. Vamos dar uma olhada o que ele escreveu. O que ele reportou para nós aqui. O livro de Eclesiastes no capítulo 5. Vamos começar no 5 aqui. No capítulo 5, do 18 em diante, diz assim. Aí Salomão, ele diz o seguinte, eu não privei de nada a minha vida. Ele teve muito poder, muita sabedoria, muito recurso. Aí ele começa a escrever o seguinte. Assim, eu descobri que para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Então ele percebeu o seguinte, o que nós vivemos aqui na terra é pouco tempo, são poucos dias. Que mais? E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, e aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Então aqui ele tipifica uma pessoa, ele diz uma situação. Pessoa que tem bastante recurso, e ela vive uma vida próspera e feliz, desfruta daquilo que ela conquistou com o seu trabalho, e ela não fica pensando no resto, por quê? Porque Deus a enche de alegria, de felicidade no seu coração, para desfrutar disso. Depois ele diz o seguinte, mas também tem uma outra situação. O capítulo 6 diz assim, eu vi ainda um outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Está aqui. Duas situações, uma que Deus permite que se desfrute de riquezas e outra que Deus não permite. Aí a gente faz a seguinte pergunta, qual foi o pecado do rico que imputou a ele a condenação eterna? Porque se nós lermos mais para frente, né, a gente leu ali aquele trecho, que ele foi para o Hades. Ele foi para o Hades, mas o que aconteceu? Onde ele errou? O que Jesus estava querendo sinalizar? Vamos lá. Ganância. A palavra de Deus diz que ganância é um espírito que domina e que mata aquele que o detém. Ganância. Se você vê uma pessoa que é gananciosa, saiba, ela tem pouco tempo de vida. Porque a própria ganância se encarrega de acabar com a vida dela. Mas, como assim, ganância? Deus deu ao rico bens e riquezas, visando um propósito. A gente acabou de ler aqui que Deus ele permite as pessoas desfrutá-las, algumas pessoas não. Mas no caso do rico, Deus tinha prazer e abençoou ele. Talvez no início, quando ele entendeu isso, ele estava muito feliz. Deus vai me abençoar com riqueza. Serei próspero, terei minhas empresas. Vou ser um dos mantenedores da obra. Aleluia.
E aquilo aconteceu. Ele começou a crescer, os negócios prosperaram, e foi, e foi. Só que nesse meio tempo, nessa caminhada, o tempo foi passando e ele começou a perceber que havia um leque de possibilidades na vida dele. Mas espera aí, mas eu posso fazer outras coisas. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e ok. E ele começou a sutilmente se desviar daquilo que Deus tinha desenhado. E aí, um certo dia, a palavra de Deus diz que o mendigo lhe fora colocado na porta. Deus coloca a prova deste rico lá na porta dele. Um mendigo. Mendigo. Lá, na porta dele. E eu tenho para mim que esse mendigo, ele ficou muito tempo lá. Na porta daquele. Então ele entrava com o carro e saía com o carro, e um mendigo estava ali. Ele não via. Ele não percebia. Porque sutilmente os olhos dele se desviaram do propósito. E o mendigo ficou ali. E Deus estipulou um tempo para que ele pudesse voltar ao seu propósito original, daquilo que Deus havia dado. E esse tempo acabou, quando o mendigo morreu. Quando o mendigo morreu, acabou o tempo. A palavra de Deus diz que o mendigo morreu primeiro, e depois o rico. E ele, então, o rico foi reprovado. Você consegue entender isso? Foi reprovado. Se você olhar, mas ele não percebeu o que estava ao seu lado. E você sabe, Deus, ele faz as coisas do jeito dele, né? Não é do nosso jeito. E Jesus diz o seguinte: muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo que está do nosso lado. A gente quer enxergar coisas muito longes, mas a gente não percebe o que está do nosso lado. A nossa vitória, a nossa, digamos assim, a nota que nós vamos tirar na prova está do nosso lado. A questão da prova está ali, não está lá na frente. É pegadinha. E a gente não percebe porque a gente se desvia sutilmente com o tempo. Isso que aconteceu com o rico. Por quê? Porque ele não tinha em mente os valores eternos. Ele começou a focar nas coisas dele. Ele começou a ver, puxa, Deus tem me abençoado tanto, então eu vou fazer tal coisa. Eu vou comprar outra empresa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas havia um valor eterno e aquilo ele não percebeu. E Deus colocou na porta dele. E passou batido. E no final ele foi reprovado. Jesus, ele quer ensinar acerca dos valores eternos. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 6. Não acumulem para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. É pecado ter riqueza? É pecado você ter recurso? É pecado você ser próspero financeiramente? O que você acha? Não. Não é pecado, de forma alguma. Deus deseja que nós venhamos a prosperar, crescer e ter muitos bens e riquezas. E Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Eu estou focando hoje a questão do recurso, mas a gente vai ver que não é somente recurso material. Existe uma série de coisas.
A nossa vida, ela é composta de um conjunto de coisas que nos cercam. Mas o recurso financeiro, ele ilustra bem isso, acerca dos valores eternos. Porque quando eu falo para você sobre valor, a primeira coisa que vem na nossa mente é dinheiro, é tesouro, não é verdade? Valor, o que tem valor para você? É a primeira coisa. Depois você até foca alguma outra coisa, você lembra, mas a primeira coisa é essa. E Jesus pensava assim também, porque ele falou muito sobre isso. Até tratar das outras coisas que também nos cercam. Então, continuando aqui. Salomão, então, ele entendeu isso. Ele diz que ele não abriu mão de nada, ele experimentou tudo, ele construiu cidades, ele construiu celeiros, construiu pomares, teve harém de mulheres, construiu shopping, construiu aeroporto, construiu rodovias, comprou ilhas, fez tudo, construiu navios. Tudo que ele queria, ele fez. Ele tinha um plano, ele sonhava, ele conseguia fazer, ele tinha recurso. Ele sonhava com tal coisa, ele conseguia, Deus abençoava, ele fazia. Então ele experimentou, e aí ele escreveu. Ele concluiu, lá em Eclesiastes capítulo 12, depois de tudo que ele experimentou, ele concluiu o livro dele, os ensinamentos dele. Vamos voltar lá para Eclesiastes. Olha o que ele diz lá, o capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, lá no 13, ele diz assim: agora que você já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Em outras palavras, busque os valores eternos. Se você temer a Deus e você obedecer aos mandamentos do Senhor, você vai estar automaticamente buscando os valores eternos. Mas para que eu e você venhamos a buscar os valores eternos, para que a gente venha focar, significa que nós temos que sacrificar os valores terrenos. Você não consegue fazer uma coisa sem sacrificar a outra. E é aí que o bicho pega. É aí que a coisa aperta. Porque talvez nós entendamos que nós temos que seguir os valores eternos, que isso tem que ser premissa na nossa vida. Mas quando chega na parte no qual nós temos que sacrificar os terrenos, aí, pois é, agora eu vou orar mais um pouco. Acho que não é bem assim, porque envolve sacrifício. Mas o próprio Salomão disse o que é essencial para o homem. Essencial, tem a ver com a essência, com aquilo que o homem não vive sem. O homem pode viver sem muitas coisas, mas sem o temor de Deus e sem obedecer os seus mandamentos, ele não tem vida. Se ele não tem vida, a essência dele é vazia, ele está morto. Ele acaba como o rico, que tinha tudo, viveu todos os seus dias no luxo, mas no final, o resultado foi morte eterna. Está todo mundo me olhando arregalado. Eu falei para o Espírito Santo, essa palavra não tem nada a ver comigo, mas eu vou falar, enfim. A gente só obedece. Bom, vou fazer algumas perguntas, vou fazer um quiz aqui agora. Você responde para você. Será que eu estou buscando os valores eternos? Como é que está esse meu termômetro dos valores eternos? Aí para isso, existem algumas perguntinhas. Eu vou fazer um quiz bem sossegado. 4 perguntinhas. Responde para você, tá? Primeiro, a forma como eu tenho priorizado as minhas coisas é a mesma que eu tenho priorizado as coisas do reino de Deus? Você coloca lá as minhas coisas, o meu lazer, o meu trabalho, a minha educação, os meus relacionamentos. Igual? Eu priorizo do mesmo modo?
Primeira pergunta. É a mesma prioridade, eu boto junto. A segunda é, quando eu vou orar pelas minhas coisas, eu vou pedir, vou dobrar o meu joelho, me colocar na presença de Deus e pedir pelas minhas necessidades. É com a mesma intensidade que eu peço pelas coisas alheias, por aquilo que não tem nada a ver comigo, pelo teu irmão, pela igreja, pelo teu próximo, ou pela necessidade do teu próximo. É a mesma intensidade, ou será que a gente faz aquela oração de 1,99? Essa é a segunda perguntinha do quiz. Vê que está bem tranquilo. A terceira. Eu vou fazer o meu orçamento doméstico. Vou fazer meu orçamento doméstico e eu percebi que eu estou deficitário. Em contabilidade significa que eu estou no vermelho. Estou fazendo minhas continhas, eu estou no vermelho. O meu passivo está maior. Certo? Ok. A primeira coisa que eu corto. Não vou poder dar dízimo esse mês. Oferta, então, é a primeira coisa. Tenho tudo lá. Eu tenho a pizza, tenho não sei o quê, eu tenho aquela viagem que eu ia fazer, tenho papapá. Não, a primeira coisa, não vou poder. A primeira coisa. Ou será que é igual? Será que eu boto no mesmo nível? Não, isso aqui eu tiro. E por último, não menos importante, se você está andando com o seu carro na rua, bem tranquilo, seu carro novinho, zerinho, Deus abençoe. Que carro, zerinho, maravilhoso. Agora vem a BMW para cá, né? Comprei a primeira BMW, eu botei lá. E vem um abençoado e bate no carro. Aí dá aquele aperto, daquele ruim. Essa tristeza que você sente é a mesma tristeza do que aquele seu conhecido que faleceu num acidente no final de semana e foi para o inferno porque você não falou de Jesus para ele? É a mesma tristeza? Igual? Ou você fica mais preocupado? Ou aquele você vai dizer, pois é. Se você respondeu todas as perguntas, sim, nós já estamos devendo, porque não pode ser igual. Nós não podemos colocar os valores eternos no mesmo nível dos valores terrenos. Se tivesse igual, nós já estaríamos errados. Se estivesse igual. Se tiver diferente, nós precisamos nos arrepender. Existe algo errado. Porque o reino de Deus não está funcionando. O reino de Deus não está em nós, como era para estar. Agora, é fácil você focar nos valores eternos? É fácil você passar por essa metanoia? Isso é uma metanoia, uma mudança de mente. Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. É tranquilo assim? Não. Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso nós falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós o quê? Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê,
mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Valores eternos. Ai, sabe o que é? Eu não vou para a igreja hoje porque estou meio ruim, então não sei o quê. Não, eu não falei de Jesus lá para o cara que trabalha comigo, porque você não tem uma oportunidade, Criei, por isso falei. A gente não fala por quê? Porque a gente não crê. Se nós crêssemos, a nossa vida seria diferente. Se nós vivêssemos a palavra de Deus, a nossa vida seria diferente. Se nós meditássemos, se nós pegássemos a Bíblia e nós comêssemos tal qual a gente devora tantas outras coisas deste mundo, a nossa vida seria diferente. Existe um pensador, ele não é cristão, um cientista francês, que ele diz o seguinte: se todos seguissem este livro, tão antigo, tão misterioso, com certeza a vida na sociedade seria muito diferente. Muitos problemas não existiriam. Ele não é cristão, gente. Ele não é crente. Mas ele reconhece que aqui está a solução do problema nosso e dos demais. Mas para isso nós temos que crer. E o crer começa o quê? Com atitudes. Crendo nos valores eternos. Isso tem que estar, como dizia o meu sargento, na massa do sangue, do nosso sangue. Isso tem que correr na minha e na sua veia, a cada segundo. Valores eternos. Porque se nós não estivermos valores eternos, quando Jesus voltar, nós vamos ser como aquelas 10 virgens que estavam ali no lugar, estavam esperando Jesus, mas esqueceram o óleo. Elas não tinham valor eterno. Jesus voltou, elas ficaram. A boca cheia de formiga. Estão lá até hoje. Então, continuando. A palavra, ela se revela, e a fé, ela é aperfeiçoada naqueles que buscam as coisas de Deus. E isso gera o que? Uma metanoia. Isso infere em nós, isso é conosco. Não adianta nós orarmos para ter mais fé. Não adianta nós orarmos para, Senhor, nós temos que caminhar, nós temos que crer, nós temos que nos posicionar, nós temos que mudar e avançar. Porque nós, como seres humanos, nós caminhamos em direção a tantas coisas. Nós cremos em tanta miséria, tanta porcaria, que não nos leva a lugar nenhum. Pagamos muitas vezes por isso. E aquilo que é vida, aquilo que é verdadeiro, aquilo que Deus fez de forma tão extraordinária para mim e para você. A gente pensa, não sei. Tem tantos jovens que final de semana fazem tantas coisas. E muitas vezes os pais têm o conhecimento, sabem, e a forma como tratam algumas coisas não tratam as coisas de Deus. Os próprios jovens não tratam. E os pais também não tratam. Isso incorre em quê? Você vai lá no DAP, vai lá no presídio, vai ver o que mais tem lá. É jovem filho de crente. É o que mais tem. Por isso a minha luta para entrar naquele lugar. Porque crente lá fora é mau testemunho. Crente é aquele que quer dar o golpe no irmão. Que o irmão tem um negócio, ele vai lá, ele quer de graça porque ele é irmão. Que não paga imposto, que não faz as coisas certas, que se corrompe, um monte de coisa e fala e depois quer falar de Jesus. Quando fala de Jesus? Vai lá no DEAPA para você ver, vai lá no presídio para você ver. É essa a realidade que eu e você queremos? Para os nossos filhos? Porque os nossos filhos, eles vão seguir a quem? Quem está próximo deles? Quem é a referência deles? Eu e você. E como nós temos levado a nossa vida cristã? Que os nossos filhos veem?
Chega em casa falando mal do culto, falando mal não sei do quê, falando... O filho, pois é. Aí chega, filho, vamos para o culto? Ah, por quê? Sabe tudo. A roupa que todo mundo usou. Mas se for falar da palavra... Ah, ele pregou. Ah. Valores eternos. O que nós temos feito com aquilo que Jesus fez por nós? O que nós temos feito com o sangue de Jesus que está sobre a minha e a sua vida? O que nós temos feito com o Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda? Tratado como um acessório? Nós somos chamados com um propósito a fazer a diferença. Eu e você. E Deus conta, nós temos um tempo, assim como esse rico teve um tempo, até o dia que o nosso mendigo morra. O dia que o meu mendigo morrer, eu tenho até lá para mim fazer aquilo que Deus propôs. Senão eu reprovei. E não tem volta. Não tem segunda época. Não tem choro. Tem ranger de dentes. É sério. Paulo, abra comigo lá em Atos. Atos capítulo 20. Eu já estou encerrando. Atos capítulo 20, versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Eu só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele diz o seguinte, o Espírito Santo falou que eu vou em algumas cidades para pregar o Evangelho, e eu não sei o que vai acontecer exatamente, só sei o seguinte, eu vou sofrer. Vou ser preso, vou ser espancado, vou ser morto, ressuscitado, eu vou sofrer. Mas eu tenho que ir lá. Se Paulo, que fazia tudo isso, ele falava do Evangelho, ele fazia aquilo que ele foi chamado, sabendo disso, levado pelo Espírito Santo, muitas vezes, nós temos aí uma seara, todo mundo quer ouvir falar, a gente não fala. Quando tem o evangelismo aqui no sábado, não aparece ninguém. É meia dúzia. Por quê? Porque nós não focamos em quê? Em valores eternos. Se a coisa é muito fácil, a gente não valoriza. Mas saiba, existe um mendigo na sua porta. Existe um mendigo na sua porta. Enquanto nós não acordarmos para focalizar, para viver aquilo que Deus realmente tem e nos chamou, queridos, a gente não vai avançar como igreja. Nós temos que avançar, o reino de Deus tem que avançar nessa cidade. E começa por mim. Por isso que eu tenho entrado em crise. Digo, Deus, eu estou muito aquém, eu estou muito longe daquilo que Tu queres. Mas tenha misericórdia. Eu quero chegar lá. E vamos embora. Estou ficando parecido, já raspei a cabeça. Estou de aparelho. Falta um óculos, ó. Estou chegando lá. Nós temos que focar. Como nós temos focado a nossa vida? Dia após dia. Oba, oba. Então, a pergunta para finalizar. Seremos ricos ou seremos mendigos? Qual é o nosso fim? Qual é o meu fim? O que eu tenho feito nesses dias? Qual tem sido a minha prioridade? Eu digo que eu entreguei a minha vida para Jesus, mas quem tem realmente dominado a minha vida? As minhas escolhas? O que eu tenho feito com o sangue de Cristo? Tem muitos ministérios, queridos, isso é muito grave, que pregam um evangelho totalmente
fora. Eu falo isso para ouvir na internet. Escuta aqui, ó. Tá fora. É para ti mesmo. Por quê? Porque Jesus não morreu por coisas terrenas. Ele morreu por valores eternos. E Ele ensina isso para mim e para você. Se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos acesso aos valores eternos. Nós estaríamos condenados a padecer junto com tudo isso que está ao seu redor. Passaríamos como isso. Mas Jesus morreu para que eu e você pudéssemos aproveitar, pudéssemos viver, usufruir de coisas eternas. A palavra de Deus diz que existe um lugar para mim e para você. O inferno não foi feito para mim e para você. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O nosso lugar, o lugar que existe para mim e para você, chama-se céu. Existe uma morada linda lá com o seu nome. Existem coisas, a palavra fala em Isaías que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem coração algum jamais percebeu aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Mas para nós usufruirmos disso, e essa nem deve ser a nossa principal motivação, isso tem que ser uma consequência, não um objetivo. O nosso objetivo tem que ser glorificar a Deus, aquilo que tem sido falado desde que o louvor terminou aqui na primeira parte, todos falaram a mesma coisa. Senhor, tu tem que ser glorificado neste lugar. Nós temos que ser altares, aonde quer que a gente vá. Altares incendiados, pegando fogo. Sabe, nós temos que avançar, nós temos que chegar nos lugares e dizer, ó, diabo, a coisa complicou para o teu lado. Porque chegou aqui um filho do rei. Não sou eu que tenho que correr. Eu estive num lugar, esses dias, um lugar muito pesado, uma casa, tinha muitas estátuas e coisas, uns Buda desse tamanho, e coisa arada, escuro, esquisito. Eu entrei lá, eu disse, diabo, a coisa complicou para o teu lado. Complicou. Por quê? Eu não vivo neste mundo. Eu não vivo neste mundo. Eu não sou neste mundo. Repita comigo. Eu não sou deste mundo. A palavra diz isso. Nós não somos deste mundo. Então nós não podemos viver como pessoas deste mundo. Concordam? Nós temos que olhar para o alto. Acabamos de ler aqui. Foque nos valores eternos. Porque é para lá que eu e você vamos. O que nós estamos cantando aqui? Música Maranata aqui. Vem Jesus. Isso é um perigo. Isso é um perigo. E aí? Jesus volta. Ih, reprovei. É sério. É sério. Nós temos que ter temor. Nós não estamos cantando qualquer coisa. Não estamos. Tem um irmão que falou que hoje em dia, foi o Sérgio que falou, que hoje em dia se o irmão não adultera, se o irmão não matou ninguém, tal, o cara já é considerado santo. Isso é básico. Não, ele nunca adulterou, nunca pecou, nunca roubou, nunca. Gente, pelo amor de Deus, o nível de santidade que Deus nos exige é além. Existe muito ímpio dando tapa na cara de crente dizendo, tu é moleque. Tu é moleque. Pede para sair. É verdade. Porque o cara tem mais moral do que o crente que anda com Bíblia de sovaco. E dá-lhe na cara. Tu, Jesus, esse negócio aí, e paf na cara, pede para sair. Gente, está invertido. Nós temos que mudar essa situação. E Deus conta comigo e com você. Eu e você fomos investidos disso. Eis o propósito. Se você tinha uma pergunta, se você tinha uma dúvida, saiba, agora entendi. Paulo fala,
Quer comais, quer bebais, quer escovais os dentes, quer comer pizza, quer assistir um seriado na TV, quer qualquer coisa, façais para quê? Para a glória de Deus. Eu e você. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.